Olá galerinha, tudo bem com vocês? Vê só, hoje teremos mais uma aula de ciências e vamos falar um pouco sobre grupo sanguíneo, tá certo? Quais são os tipos de sangue que existem? Saber qual é o seu tipo sanguíneo é uma informação relevante e que pode ser bastante útil em um momento de emergência. Você sabe dizer qual é o seu tipo sanguíneo? Infelizmente, boa parte da população nunca fez um exame de sangue no qual obtivesse essa informação. Todavia, esse é um detalhe que pode fazer toda a diferença na hora de uma cirurgia ou algum procedimento que requeira transfusão. Antes de conhecermos quais são os tipos de sangue, precisamos compreender por qual razão eles são classificados dessa forma. Há tipos sanguíneos que são incompatíveis com outros, enquanto certos fatores fazem com que algumas pessoas sejam consideradas doadoras universais. Tipos de sangue. O que isso significa? Os grupos sanguíneos foram descobertos no início do século XX pelo cientista austríaco Karl Landsteiner. Após colher amostras de sangue de diversas pessoas, ele isolou os glóbulos vermelhos e fez diferentes combinações entre plasmas e hemácias. Com isso, constatou que em alguns casos havia aglutinação de glóbulos e em outros não. Essa descoberta foi fundamental para compreender por que algumas pessoas morriam depois de receber transfusão de sangue. Avançando nas pesquisas, ele concluiu que a presença de antígenos na superfície das hemácias tinha natureza bioquímica variada, ou seja, eles podem ser compostos por carboidratos, por lipídios, por proteínas ou até mesmo por mistura entre eles. Pelo seu trabalho, Landsteiner recebeu o Prêmio Nobel da Medicina em 1930. A partir dali, o sangue passou a ser classificado em 4 tipos e mais algumas variações, de acordo com o sistema ABO. Sangue do tipo A. Considerado um dos tipos sanguíneos mais comuns, o sangue do tipo A contém anticorpos contra o sangue do tipo B. Por essa razão, esse grupo sanguíneo também é conhecido como anti-B. Na prática, indivíduos com tipo sanguíneo A só podem ser doadores para algumas pessoas com sangue A ou O. Sangue do tipo B. O sangue do tipo B, ao contrário, é considerado um grupo mais raro. Ele contém anticorpos contra o sangue do tipo A negativo e, por essa razão, leva também o nome de anti-A. As pessoas com sangue do tipo B só podem receber sangues do tipo B e O. Sangue do tipo AB. Ainda mais raro, o sangue do tipo AB tem como características o fato dele não possuir anticorpos nem contra o sangue do tipo A, nem contra o sangue do tipo B. Isso significa que as pessoas desse grupo sanguíneo podem receber sangue de qualquer tipo, sem que haja riscos de reações adversas. Sangue do tipo O. O quarto tipo sanguíneo é o O. Ele é o mais comum entre todos. Ele tem como característica o fato de possuir anticorpos, anti-A e anti-B. Por essa razão, os indivíduos desse grupo sanguíneo só podem receber doações de sangue do tipo O. Por outro lado, são conhecidos como os doadores universais. A influência do fator RH. Além dos tipos sanguíneos de acordo com o sistema ABO, o sangue é classificado ainda pelo fator RH. Ele diz respeito à presença de um antígeno nas hemácias. Podemos ter o fator RH positivo e o RH negativo. A lógica que se aplica a essa classificação é a seguinte, preste atenção aí. Vê só, gente. Pessoas com sangue fator RH positivo podem receber sangue de pessoas com fator RH positivo e o RH negativo. Porém, só podem doar sangue para pessoas com fator RH positivo, certo? RH positivo só doa para RH positivo, certo? Pessoas com fator RH negativo podem doar sangue para pessoas com fator RH positivo e RH negativo, porém só podem receber de pessoas com fator RH negativo, ou seja, enquanto o RH positivo ele só pode doar para pessoas com RH positivo, o RH negativo eles só podem receber sangue de pessoas com RH negativo, certo? Ó, galerinha, agora vamos ver uma tabela de quem doa para quem, tá? O A positivo, ele doa para o A positivo e AB positivo.
o A negativo para o A positivo, A negativo, AB positivo e o AB negativo, o B positivo para o B positivo e o AB positivo, o B negativo para o B positivo, B negativo, o AB positivo e o AB negativo. O AB positivo ele só doa para o AB positivo. O AB negativo vai doar para o AB positivo e o AB negativo. O O positivo ele vai doar para o A positivo, B positivo, AB positivo e O positivo. E o O negativo ele doa para todos os tipos, certo? Porém, agora vamos ver de quem eles recebem, né? O A positivo ele recebe do A positivo, A negativo, O positivo e o O negativo. O A negativo ele recebe do A negativo e do O negativo. O B positivo ele recebe do B positivo, B negativo, O positivo e O negativo. O B negativo ele recebe do B negativo e o O negativo. O AB positivo ele recebe de todos os tipos sanguíneos, certo? O AB negativo ele recebe do A negativo, do B negativo, AB negativo e O negativo. O O positivo ele só recebe do O positivo e do O negativo. E o O negativo ele só vai receber do O negativo. Por isso que ele é chamado de o tipo sanguíneo mais raro, certo? O RH nulo, o sangue dourado. Há que se mencionar ainda um tipo raríssimo de sangue, o chamado RH nulo. Isso significa que os glóbulos vermelhos não têm nenhum tipo de antigênio RH. Esse tipo sanguíneo foi detectado pela primeira vez na década de 60 e desde então apenas 43 casos foram registrados no mundo. Se por um lado essa exclusividade pode soar nobre, para alguns, na prática ele também pode ser considerado um risco. Os portadores de RH nulo podem doar sangue para pessoas de qualquer grupo sanguíneo, mas se precisarem de sangue, torna-se muito difícil obtê-lo. Além disso, uma simples anemia pode causar até mesmo a morte do portador dessa tipagem. Mas e aí, como é que eu posso descobrir meu tipo sanguíneo? Vê só, uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 2017 indicou que quase 40% dos brasileiros não sabem qual é o seu tipo sanguíneo. Para isso, a nossa recomendação é que você procure primeiramente um médico e informe que deseja realizar um exame de sangue para descobrir seu grupo sanguíneo. Na consulta, o médico fará um guia solicitando um laboratório o que precisa ser avaliado. Se for necessário, você pode aproveitar os exames de sangue que fará para verificar outros itens, como colesterol e glicemia, certo? Ou seja, gente, a gente sempre precisa saber, sempre é importante a gente saber qual é o nosso tipo sanguíneo, porque em caso de um acidente, alguma coisa a gente já sabe, né? Se for precisar fazer uma cirurgia de última hora, a gente já sabe qual é o nosso tipo sanguíneo, certo? Vê só, eu peço que vocês prestem bem atenção no vídeo, nesse vídeo que a gente acabou de assistir, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá certo? Um cheiro, tô morrendo de saudade de vocês, tá? Um abraço.